agora que a gente já falou sobre o nosso primeiro pilar no Google Analytics, que é o público-alvo, todos os relatórios de público-alvo a gente já viu, vamos entrar em detalhamento sobre 3 termos aqui que a gente falou bastante nessas aulas, que são segmentação, filtro e metas. Tá? A gente falou bastante sobre segmentação, mas eu não entrei a fundo, não expliquei a fundo o que era segmentação, e foi de propósito. Eu primeiro queria que vocês vissem os relatórios, entendessem os relatórios, eu fosse dando exemplos ali do que é uma coisa, do que é outra coisa, para a informação já ir entrando na cabeça. E agora sim, quando a gente for falar de segmentação, de metas que a gente falou bastante, e de filtros, ficar mais fixo na cabeça o que é. Tá? Então vamos começar por segmentação. O que são segmentos? Segmentos são grupos que a gente consegue separar do todo para poder analisar de uma forma mais assertiva, entendendo melhor o público e sempre dentro de um contexto. Então, em qualquer um dos relatórios que a gente acessa do Google Analytics, aqui em cima aqui, ele sempre vai trazer para a gente o campo de adicionar segmentação e esse campo de todos os usuários. Tá? A gente já falou porque a gente não deve analisar todos os usuários, não pode olhar de uma forma geral, porque a forma geral ela é muito superficial, ele mostra para onde está indo o nosso site, o que as pessoas estão fazendo, como elas estão reagindo dentro do site, mas a gente não consegue entender de uma forma profunda o que realmente está funcionando e o que não está funcionando dentro das nossas estratégias. Tá? Então vamos entrar aqui em segmento. Ele traz para a gente aqui 3 botões: novo segmento, importar da galeria, que a gente vai falar também, e compartilhar segmentos. Tá? Aqui ele tem só trazer a fórmula de visualização. Olhando por linha é sempre mais fácil da gente visualizar. E pesquisa, quando você tem muitos segmentos, ou quando você precisa buscar alguma coisa, é muito mais fácil a gente digitar aqui do que vir procurando linha por linha. Tá? E aqui também ele separa de uma forma mais simples de você analisar cada um das formas de segmentação. Ok? Então vamos falar sobre o novo segmento. Vamos acessar aqui, clicar no botão novo segmento, quando a gente vai criar um segmento pra gente. E aí ele tem algumas informações aqui pra gente criar a nossa segmentação. Partindo primeiro das informações demográficas, então ele vai trazer o nosso público, a idade, faixa etária do nosso público. Então, e aí se a gente quer, por exemplo, saber como se comporta o público que mais acessa, a gente viu no relatório de idade que o público que mais acessava era de 18 a 24 e de 25 a 34 anos. Então a gente pode fazer uma segmentação, a gente já viu que já mudou já aqui, né? A gente vai sempre analisar aqui do lado aqui, ó. A gente vai ver que vai mudando a quantidade de usuários que ele vai trazer para essa segmentação, tá? Então a gente pode escolher se a gente quer do sexo masculino ou feminino. E aí lembrando sempre, por que a gente vai criar uma segmentação? A gente vai criar uma segmentação porque a gente quer analisar um perfil dentro do nosso site, tá? A gente quer analisar um tipo de comportamento. Tem que ter um contexto para a gente estar criando uma segmentação. A gente não entra aqui e seleciona as opções simplesmente sem nenhum motivo. A gente precisa ter um motivo para estar selecionando isso. Então a gente primeiro vai definir o que é que a gente quer entender, por que é que a gente quer entender, e aí sim a gente vai entrar aqui e vai selecionar as informações, as opções da segmentação para então a gente ter esse relatório dentro do nosso site. Tá ok? Então vamos lá, escolhemos a idade. Vamos escolher masculino ou feminino, lembrando que a gente tem 70%, acho que 70% a 80% de pessoas que acessam do sexo feminino, tá? Vamos lá, vamos marcar aqui o sexo feminino. Idioma, aí a gente tem que uns campinhos que é importante a gente entender o que é cada um desses aqui. Então, corresponde exatamente, você vai digitar exatamente do jeito que você espera que a pessoa que tenha. Por exemplo aqui, ó. A gente sabe, idiomas aqui é aquela parte do PT, PTPT, PTBR. A gente viu também na parte de idiomas que tem o ES, lá da Espanha. Ele vai trazer várias opções pra gente aqui para facilitar o nosso processo. Se a gente coloca só PT, por exemplo, ele vai trazer tudo. Português tanto do Brasil quanto de Portugal e outros países que falam o português. Tá? Que contém... Ele vai trazer, se eu coloco o PT aqui, ele também vai trazer tudo que tem dentro de PT, tá? Tudo que contém. Correspondente, ele vai trazer exatamente só as pessoas que têm esse idioma.
que está configurado esse idioma no computador deles, tá? Que começa com, se você não lembra tudo, por exemplo, você pode só começar a digitar ali o começo da palavra, ou o começo do idioma, que ele vai trazer todo o resto para você. Tá? E aí é um por um aqui, é o mesmo conceito para cada um desses, tá? Aqui na parte do idioma, a gente vai entender aqui tanto o idioma quanto categoria de afinidade, segmento no mercado, outra categoria, localização. Ele tem esse campo aqui onde você pode escolher se você quer, tipo, você pode digitar a palavra exatamente, você pode digitar o começo de uma palavra, ou se é uma palavra composta, por exemplo, você não lembra a palavra composta, você pode colocar só que começa com, que termina com, e assim por diante, tá? Se é interessante para você, por exemplo, eu quero analisar só quem é do Brasil, e a gente coloca o PTBR, senão a gente não precisa colocar essa informação aqui. Categoria de afinidade, também é legal a gente colocar se a gente acha que isso é relevante para nossa análise, e aí a gente vai selecionando as categorias aqui que a gente acha importante. Segmento do mercado, outra categoria. Localização, aqui é legal, eu falei numa aula que a gente ia falar sobre filtro, aqui é uma outra forma de fazer aquela opção de você analisar só dados de um país específico. Então, por exemplo, eu quero analisar aqui ele está trazendo o continente, mas eu posso analisar só do país exatamente a Brasil. Ele trouxe com um Z aqui na configuração. Eu vou analisar só os dados das pessoas que vieram do Brasil. A gente tinha falado sobre o relatório de comportamento, onde mostra todas as páginas e a gente quer saber qual que é a página mais acessada. Então a gente pode criar aqui, por exemplo, uma segmentação onde a gente vai trazer só o público de um país específico. Do Brasil, da Bolívia, da Argentina, e assim por diante. É uma outra forma de olhar o relatório. Eu já tinha falado que a gente ia falar isso sobre filtros, a gente vai falar também, mas quando a gente for falar sobre filtros, eu vou explicar qual é a diferença de fazer por segmentação e qual é a diferença de fazer por filtros, tá? Mas essa aqui também é uma forma da gente segmentar o público que acessa o nosso site só por um país, e dessa forma a gente consegue entender o que acontece exatamente na navegação daquele país, tá, ok? Bom, a parte de tecnologia é uma parte mais técnica. Ele vai trazer aqui opções como sistema operacional, qual a versão do sistema, qual navegador a pessoa usa, se ela usa o Google Chrome, o Edge, o Safari, e aí você pode, se for relevante dentro da sua análise, escolher um navegador que a pessoa vai acessar, tá? Versão do navegador, resolução da tela, se pode ser uma tela maior, uma tela menor de notebook, por exemplo, que é um pouco menorzinha, geralmente 13, 14 polegadas, ou uma tela maior, como o do Mac, que é 21 a 23, aí vai variar também, tá? Categoria do dispositivo, aqui na categoria do dispositivo, ele é legal porque ele pode trazer para você, por exemplo, desktop, mobile ou tablet. Então, se você quer criar uma segmentação onde você só vai analisar os dados de quem acessa via celular, via mobile, é aqui na categoria do dispositivo onde você vai selecionar esse campo aqui e a segmentação vai vir só para esse público, tá? Quando você coloca dispositivo móvel, ele pergunta se você quer incluir ou não o tablet, tá? Marca do dispositivo, quando é uma coisa bem específica, onde você quer falar, pô, eu quero só quem acessa via Samsung, o meu aparelho, ou só quem tem o Samsung Galaxy X, tá? Ele também traz esse nível de informação aqui para você. Comportamento, a gente pode fazer uma análise, por exemplo, ele vai trazer aqui sessões, dias desde a última sessão, transação e duração da sessão. Então, por exemplo, eu quero fazer um relatório para mim entender, um segmento, né, para mim entender as pessoas que são mais, que tem um engajamento maior dentro do site. O que é um engajamento maior? Uma pessoa que acessa mais vezes, 2, 3 vezes por semana, uma pessoa que acessa todos os dias. Então eu posso vir aqui e definir que, ó, se for que maior, né, diferente, igual, diferente, maior, menor, igual, menor, maior, igual. Então eu quero uma pessoa que acesse pelo menos 3 vezes. Aí que o número aqui, olha, já vai ficar bem mais reduzido, porque a quantidade de pessoas que fazem 3 sessões é um pouco menor.
Mas se você quer um relatório bem aprofundado dentro desse nível de usuários, é possível você fazer isso, tá? Dias desde a última sessão é a mesma coisa. As pessoas que entraram no seu site há tantos dias desde a última sessão. Transações, as pessoas que fazem algum tipo de compra dentro do seu site, e aí é mais voltado para quem trabalha com e-commerce, tá? E duração da sessão para aquele momento onde você pensa, pô, a pessoa que acessa o meu site, ela tem que ficar pelo menos 1 minuto e meio para fazer o que eu espero que ela faça dentro do meu site antes de sair para uma outra página, seja para uma página de parceiro ou até uma página da rede mesmo, tá? Então você pode marcar isso aqui como sessão ou usuário, tá? A duração de sessão é o tempo. Data da primeira sessão, a gente pode fazer uma análise. Essa parte aqui é legal para quem trabalha com, por exemplo, datas sazonais. Agora está chegando a Black Friday e você pode analisar por pessoas que acessaram o seu site dentro de um determinado período. Então a gente sabe que a Black Friday é no final do mês, mais ou menos, não lembro se é dia 20 e pouquinho. Acho que é no segundo, ou é no penúltimo, ou não é no último final de semana, na última sexta-feira, né? Então a gente pode analisar só o perfil, só o público que está dentro desse período de Black Friday. E aí para os próximos anos que a gente for fazer essa ação, a gente já vai entender melhor como o nosso usuário se comportou dentro do nosso site, quem converteu mais, foi homem, foi mulher, a faixa de idade e etc. Tá? Origens de tráfego também é muito legal, é uma forma da gente separar. Legal. O Google já tem algumas segmentações nesse perfil. A gente usou algumas para fazer dar os nossos exemplos, e aí ele vai trazer aqui por 2 tipos: filtrar por sessões ou por usuário, tá? Aqui é uma campanha específica, e aí quando o site ele já está ligado no Google Analytics, o Google Analytics com o Google Ads, ele vai trazer aqui todas as suas campanhas do Google Ads. Isso aqui é muito legal porque você consegue analisar campanha por campanha o que foi feito, como é que a pessoa reagiu ali dentro do seu site. Então isso aqui é muito interessante, tá? Por mídia, a gente também consegue entender, e aí é legal para quando você vai trabalhar, vou dar um exemplo aqui de campanhas, quando você faz campanhas em muitos lugares, no Google Ads, no Facebook Ads, no LinkedIn, tem vários lugares onde a gente pode fazer campanha. E esse tipo de campanha chama CPC, que é custo por clique, é um tipo de mídia. Quando a gente define um tipo de mídia CPC, por exemplo, ele vai trazer todos os usuários que entraram no nosso site a partir de uma campanha paga, tá? Tem os exemplos aqui de orgânico, onde ele vai trazer todos os usuários que vieram de forma orgânica, e aí ele não vai separar se veio do Google, se veio do Bing, se veio do Yahoo. Isso aí a gente vai definir aqui embaixo na origem. Então se eu quero saber todo mundo que acessou nosso site de forma orgânica, ou seja, fazendo uma busca no mecanismo de busca, todo mundo que veio do Google, é essa opção que eu vou ter que selecionar, tá? A mesma coisa com o CPC. Se eu marco o CPC aqui, que é o custo por clique, são campanhas pagas, se eu quero saber todo mundo que veio pelo Google, eu deixo essa informação aqui. Ele vai trazer os endereços, né? as URLs do Google, mas é legal você escolher só Google, porque daí ele já traz automático todas essas que estão aqui, tá? Mesma coisa com o Facebook. Se a gente faz uma campanha dentro do Facebook, a gente vai ter especificamente o comportamento das pessoas que entraram no nosso site e que vieram pelo Facebook. Facebook, Instagram, LinkedIn, e aí tem várias fontes de origem, tá? E mais a fundo do que isso, e a gente tem que pensar se a gente tem um volume de usuários que justifique a gente fazer uma análise, né, uma segmentação por palavra-chave. Ele também permite que a gente faça essa segmentação. Então, por exemplo, eu quero saber todo mundo que entrou no nosso site aqui de forma orgânica, procurando por... Vamos falar sobre Covid. Estamos nessa época horrível aí, mas é um bom exemplo pra gente dentro do nosso cenário. Então, quando a gente salva essas opções, não é que aqui do lado aqui ele vai estar trazendo um resuminho do que a gente veio selecionando. Aqui ele mostra a quantidade de opções que a gente marcou em cada um desses campos aqui. E aí ele vai trazer pra gente
exatamente quem entrou no nosso site com todas essas informações, tá? Todas essas opções que a gente escolheu. E a gente também tem a parte aqui de condição e de sequências, que aí já é um nível um pouco mais avançado. Sequência é quando você define um funil, quando você espera que ele passe passo a passo por cada lugar dentro do seu site, que faça algum tipo de interação específica dentro do seu site, e você consegue segmentar exatamente por quem entrou e quem fez esse fluxo certo. Esse fluxo certo não, né? Esse fluxo que você definiu. E aí você tem que ter um fluxo definido e você pode ir adicionando o filtro aqui, ó, por N motivos. Tá? Condicional é a mesma coisa, mas ele não segue... Vou dar um exemplo aqui do condicional para ficar mais fácil da gente entender em vez de falar. O condicional, vamos lá, vamos acessar aqui, deixa eu fazer... Eu quero saber todo mundo que veio da mídia orgânica. Vou adicionar mais um filtro aqui, tá? Aí eu posso colocar aqui E ou colocar E. Aí vai trazer uma outra ação. Vamos selecionar aqui. Selecionei mídia ali. Vamos selecionar origem aqui. Cadê? Aquisição. Aqui. Origem. Então eu quero todo mundo que veio da mídia orgânica na origem. Todo mundo que veio do Google. Que é só se eu quiser mais alguma coisa, né? O E, ele vai trazer aqui os dois. Só o perfil que veio desses dois aqui. Quando a gente coloca o OU, ele vai trazer ou um ou outro, tá? Ou ele pode vir do orgânico, ou ele pode vir do CPC, por exemplo. E quando eu coloco o menos aqui, ele vai excluir essa opção que a gente marcar aqui, tá? Traz as opções de filtro, né, de usuário e tudo mais. Quando a gente adiciona esse filtro aqui, ele só vai trazer o filtro de baixo se o filtro de cima for ok, tá? Ele é condicionado de um para o outro. E nos sequências, ele vai trazer sequencial aqui. Ele vai trazer só as pessoas que fizeram exatamente essa sequência que você pediu. Aqui, se não tiver verdadeiro essas condições aqui, ele não segue para o próximo. E se ele não segue para o próximo, ele não traz essa pessoa, tá? O sequencial, ele não tem essa obrigação. Ele só vai definindo ali o funil, né? E você só tem essa resposta, só tem essa análise se o usuário passar por toda essa sequência que você criou. Pode colocar uma sequência aqui com 10 passos, por exemplo. Só vai trazer o usuário que passou por todos esses níveis que você definiu, tá? O condicional, ele vai trazer só se o usuário tiver feito cada um desse, é obrigatório. Se ele tiver entrado num fluxo diferente, ele não vai contar. Então, se você colocou lá 1, 2, 3, se ele entra no 2, ele já não conta para dentro do fluxo. Aqui no sequência, ele vai, se você entra numa segunda etapa, numa terceira etapa, ele vai contar para você. Tá bom? Vamos salvar. Tem que colocar o nome do segmento, né? Logicamente, se a gente está fazendo um relatório, a gente precisa definir qual é o nome desse segmento, para ficar fácil de a gente analisar. Vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver o que eu selecionei aqui na origem de tráfego. Vou colocar aqui, público Covid. E vamos salvar. Então, toda vez que eu quiser analisar o público Covid dentro do nosso site, dentro aqui das análises, é só a gente adicionar a segmentação público Covid aqui. Tá? Deixa eu colocar uma informação que tenha dados para a gente poder comparar com outras segmentações. Vamos selecionar um perfil aqui que tem informação para a gente poder analisar, comparar com algum outro, tá? Então vou selecionar aqui perfil de idade, menino, e vamos trazer na tecnologia, na categoria mobile. Então a gente vai trazer especificamente o público mobile
que mais acessa o nosso site. Vou salvar aqui e ele vai trazer especificamente esse grupo. Tá? Você vê aqui que ele já tem as informações aqui. De uma forma bem fácil da gente ver. A gente consegue comparar, por exemplo, com todos os usuários. Vamos aplicar aqui. E aí aqui a gente vê exatamente qual é o perfil de cada um, como é que cada um deles estão se comportando, e dentro da nossa estratégia, da estratégia que a gente definir, essa é a importância da segmentação, tá? Outra coisa importante aqui dentro da segmentação, que a gente falou também, deixa eu clicar aqui, importar da galeria e compartilhar segmentos. O importar da galeria, o Google Analytics, ele tem uma biblioteca de várias segmentações que outras pessoas criaram e que é possível a gente adicionar dentro da nossa conta para poder usar o exemplo. Às vezes a gente fica um tempo pensando numa segmentação que o mercado já fez e disponibilizou para a gente usar, tá? E aí a gente pode escolher aqui qual é o nível que a gente está querendo. Do lado a gente tem aqui uma forma de filtro, se a gente quer por aquisição, se a gente quer por marca, por campanha, por conversão, e-commerce, mobile, orgânico. Aí vai ter vários modelos aqui de segmentações que já foram criadas. A gente só precisa importar e a partir desse momento a gente tem a estrutura da segmentação e não os dados. Ou seja, a pessoa que fez esse relatório aqui, que fez qualquer um desses relatórios, ele não compartilhou a informação com os outros usuários. Ele só compartilhou a estrutura da segmentação que ele fez. Então quando você aplicar aqui, ele vai trazer só as suas informações, baseado dentro das suas informações. E a mesma coisa quando você compartilha uma segmentação que você criou. Quando você compartilha uma segmentação que você criou, você não vai estar mandando seus dados, ninguém vai ter acesso aos seus dados. O Google não faz isso. Você só vai estar mandando para a pessoa, para o mercado, o modelo da sua segmentação, para que as outras pessoas também possam usar de uma forma mais facilitada. Tá? Um exemplo aqui, se a gente cria uma segmentação para a gente analisar um determinado país, a gente pode compartilhar isso e todas as pessoas da nossa rede, da rede BVS, elas podem usar essa mesma segmentação para também fazer a análise delas lá de uma forma mais fácil de visualizar. Tá? Então a gente falou sobre muitos relatórios, ele não está carregando, deve ser um probleminha aqui na conexão. A gente falou sobre muitos relatórios e vai acontecer de você analisar um determinado tipo de relatório por muitas vezes, ou 2, 3 vezes por semana, ou uma vez a cada 15 dias, vai depender do nível estratégico, mas que em vez de você ficar toda vez entrando aqui, entrando ali para pegar a informação, você consegue segmentar a informação da forma que você quer, no nível de usuário e de acesso que você quer. Fica mais fácil para você visualizar todas as vezes e compartilhando, fica mais fácil para a rede visualizar também, tá ok? Então essa foi a parte de segmentação. Vamos agora para a parte de metas